bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Thay, uma brasileira que mora na Irlanda, e hoje eu quero te falar sobre um método que eu criei baseado no Lean Startup. Eu chamei esse método de Lean Career e é um método sobre como testar a sua carreira internacional antes de você apostar tudo nela. Eu vou dar uma breve introduçãozinha antes de realmente começar. Eu também vou compartilhar uns slides com vocês. E antes de falar sobre o método que eu criei, eu só preciso te contextualizar de onde ele vem. Vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que vocês conseguem ver. Bom, esse método Lean Career eu fiz como uma estratégia de como você pode testar as hipóteses reais no mercado internacional antes de você se comprometer com uma mudança efetiva de vida, né? E antes de falar sobre esse método, eu preciso te contextualizar rapidinho de onde que ele vem. O Lean Startup é uma metodologia que foi criada pelo Eric Ries no fim dos anos 2000 e que revolucionou a forma como as empresas e os empreendedores eles validam as suas ideias de negócio. Então, antes dessa metodologia, o modelo tradicional era assim: você tinha uma ideia, você passava meses ou anos desenvolvendo o produto perfeito em segredo, lançava no mercado e só então você descobria se as pessoas realmente queriam aquilo. Era um processo considerado caro, lento e cheio de suposições que nunca foram testadas de fato, né? E o Lean Startup veio para proporcionar justamente o oposto. Em vez de você construir o produto perfeito às escuras, você constrói a menor versão possível dele, que é chamada de MVP, Minimal Version Possible. Você coloca no mercado o quanto antes para testar, mede a reação das pessoas e aprende com isso. Então, esse ciclo tem um nome que é Build, Measure, Learn. Build, Measure, Learn. Construir, medir e aprender com isso. E ele se repete continuamente, com a empresa ajustando, né, o rumo, sempre que os dados mostram que a hipótese inicial estava errada. E foi uma virada de mentalidade que mudou o empreendedorismo moderno e você não precisa ter certeza antes de agir. Isso significa o quê? Você não precisa ter uma certeza antes de agir. Você precisa agir de uma forma pequena e inteligente para gerar certeza, né? Ter uma certeza maior daquilo que se realmente faz sentido. E bora lá. E de onde nasceu o Lean Career? Um dia, olhando para essa lógica, eu me fiz uma pergunta. Se a gente aplicasse esse mesmo raciocínio do Lean Startup para uma carreira internacional. E foi assim que eu criei esse Lean Career método, que é um método meu que joga a espinha, o core, a espinha dorsal do Lean Startup, que é a hipótese MVP, as métricas reais, ciclos de teste, e adapta cada peça para quem sonha em trabalhar fora do Brasil ou para quem já trabalha fora do Brasil e quer construir uma carreira corporativa em uma empresa, em uma multinacional. E se a gente for pensar bem para analisar, uma carreira internacional, ela sofre exatamente do mesmo problema que o Lean Startup resolveu no mundo dos negócios. E um dia, eu olhando para essa lógica, eu me perguntei, e se a gente aplicasse esse mesmo método, esse mesmo raciocínio do Lean Startup para a carreira internacional? E foi aí que eu criei o Lean Career, que é um método meu que pega os princípios principais do Lean Startup, que é a hipótese, o MVP, métricas reais e ciclo de teste, e adapta para cada peça de quem quer trabalhar fora do Brasil, quem já tem uma carreira fora do Brasil, quer se inserir no mercado corporativo internacional. Porque se a gente parar bem para pensar, uma carreira internacional ela sofre exatamente do mesmo problema que o Lean Startup resolveu no mundo dos negócios, que é as pessoas passam anos se preparando às escuras, fazendo mais um curso, achando que o inglês não é suficiente, fazendo mais um curso de idioma, tirando uma certificação, mas muitas dessas pessoas nunca testam nada no mercado real. E nunca testam no mundo real. É o mesmo erro de construir um produto perfeito em segredo, só que é aplicado, nesse caso, à própria vida internacional, profissional. E com o Lean Career, a lógica muda um pouco, porque você não precisa estar pronto para migrar para outro país, você precisa gerar dados reais
sobre o que o mercado responde. E é isso que vai te dizer se você está pronto e como você pode se preparar para seguir em frente. E o problema que o Lean Career resolve, o problema que o Lean Career resolve, opa, aqui, é que cada passo da preparação ele parece produtivo e psicologicamente é muito confortável para a gente, porque dá a sensação de que a gente está tendo um progresso, sem correr aquele risco de rejeição. E o ponto central é que eu quero deixar claro é que raramente o problema é realmente a falta de preparo. Na verdade, pode ser a falta de dados reais do mercado. Os dados reais, eles só vêm de um lugar. Só vêm se você testar, você aplicar e você se expor às respostas, ou talvez a falta de respostas também. E a questão é, enquanto você não testa nada no mundo real, você está operando só no mundo da suposição. E as suposições não são confirmadas, elas, por mais bem intencionadas que elas sejam, mantêm você no mesmo lugar, que eu chamo, né, que eu passei a chamar de ciclo da paralisia. Até eu já fui uma dessas pessoas. Você estuda, se prepara, você adia e você repete. Fica naquele ciclo, naquele loop infinito. E o método Lean Career existe exatamente para quebrar esse ciclo, desse ciclo vicioso, né? Aqui eu coloquei construir que a menor ação possível gera um sinal real do mercado, sem um compromisso total. Depois você tem que medir os números, você não mede a sensação, você tem que medir os números, a taxa de resposta, a taxa de conversão por etapa, cada etapa que você deu. E depois é o aprender. Os dados que você recolheu confirmam essa hipótese ou não confirmam? Bom, esse é o núcleo do Lean Career, que é o construir, medir e aprender. Porque todo framework, esse sistema aqui que eu construí, ele gira em torno desse mesmo loop de 3 passos do Lean Startup, que é o construir. Esse aqui, o construir. Não é sobre você, o construir não é você criar uma versão perfeita de você mesmo antes de agir. Você tem que criar uma menor versão possível, que já gera um sinal positivo para o mercado, do mercado, e sem exigir o compromisso total. Então, você não precisa se mudar de país, por exemplo, se você não mora no Brasil, para descobrir se você tem chances lá. Você precisa de uma ação pequena, rápida e barata, que te dê uma resposta. Para quem já mora fora do Brasil, mora na Irlanda, mora em Portugal e Alemanha, enfim, também é possível você passar por essa etapa da menor ação possível, que já gera um sinal real do mercado, caso você queira se inserir no mundo corporativo. A segunda etapa é medir. E é aqui que a régua muda, porque em vez de sensação, tipo assim, eu acho que eu fui bem, eu acho que o meu perfil tá bom, você passa a acompanhar os números de fato. Quantas respostas você recebeu? Qual é a taxa de conversão de uma etapa para outra? E isso tira a subjetividade da equação e te dá algo muito mais concreto para você decidir nos próximos passos, tá? A terceira etapa que eu coloquei é a de aprender. Quando você tem os dados já em mão, você pode responder uma pergunta simples. Os dados que eu recolhi, eles confirmam a hipótese que eu tinha? Se sim, é um ótimo sinal. Se não, eu pivoto. O que é pivotar? É mudar algo específico na minha abordagem e eu testar de novo aquilo. E esse loop vai se repetindo, tá? De forma contínua. Cada volta, a diferença é que cada volta custa menos tempo e energia do que a anterior, porque você já vai eliminando hipóteses erradas, né? E vai refinando, vai enhanced, que é refinando mesmo a palavra, o que realmente importa para o seu objetivo. Aqui eu coloquei, o conceito número 1 é a hipótese de carreira, que é o seguinte: antes de agir, escreva o que você está testando de forma específica e mensurável. Então, antes de qualquer ação, você precisa saber exatamente o que você está testando. E isso evita o erro mais comum, que é agir sem direção e depois
não saber interpretar o resultado. A fórmula que eu coloquei aqui é simples, ó. Eu acredito que eu consigo passar na vaga de Customer Service em 3 meses, testando, aplicando todos os dias para uma vaga, porque eu já tive experiência com Customer Service no passado, no Brasil também, o meu inglês eu tenho um bom nível de inglês e eu me sinto preparado para essa vaga. Bom, agora aqui até eu botei um exemplo aqui, ó. Eu acredito que eu consigo pelo menos 3 respostas de recrutadores em 30 dias aplicando para 20 vagas de UX Designer em Portugal e destacando a minha experiência com produtos B2B. Então, você pode reparar que essa frase tem tudo que uma hipótese de verdade precisa, que é o resultado mensurável, 3 respostas de recrutadores, tem o prazo, 30 dias, tem a ação, que é aplicar para as vagas, e de UX Designer em Portugal, e tem a premissa, que é a experiência com produtos B2B. E aí, o que acontece? Se no final desse prazo você recebeu 3 respostas ou mais, a hipótese de carreira foi confirmada. E se não, você já sabe que tem algo nessa equação aqui que precisa ser mudada. E isso é completamente diferente de, por exemplo, eu vou tentar conseguir um emprego lá fora, que não é testável, né? Não tem um prazo, não tem uma ação definida, né? E não te dá nenhum aprendizado real no final. Bom, agora eu vou passar para o conceito 2, que é o MVP de carreira. Vamos lá. No Lean Startup, o conceito MVP significa Minimum Viable Product, ou seja, é o produto mínimo viável. Isso significa a menor versão de algo que já pode ser testado no mercado. E na carreira, esse conceito é o mesmo, dá na mesma, que seria qual é a menor ação que já gera um resultado real, sem exigir que você largue tudo ou mude de vida. Alguns exemplos de MVP de carreira que eu coloquei aqui é o perfil e a rede. Por exemplo, você ter um LinkedIn de inglês, montar um LinkedIn em inglês e ter conexões com recrutadores do seu setor-alvo, da sua área. Se você é engenheiro mecânico, você se conectar com 10 recrutadores que atuam recrutando profissionais dessa área. E depois você ter uma entrevista informativa, você fazer uma conversa curta com alguém que já fez essa mudança que você quer fazer. É você realmente conversar com essa pessoa e para entender o caminho real que essa pessoa trilhou. E não o que você imagina que seja, sabe? Porque às vezes a pessoa passou por coisas que você desconhece, né? A pessoa pode ter, por exemplo, um método não, mas uma dica que pode mudar todo o rumo, né, da sua carreira também. E depois vem aplicações reais, que é você aplicar para 5 vagas de verdade. Mesmo se você não se sentir pronto. Você se sentir pronto, muitas vezes, nunca vai acontecer. Nunca aconteceu comigo. Eu acho que são raras as pessoas que se sentem realmente 100% prontas para aplicar para uma vaga, a menos que seja um sênior, um manager de um cargo bem alto. Bom, eu passei aqui. Peraí. Aqui. E o quarto apontamento do MVP de carreira é o projeto curto. Pode ser um freelance ou uma colaboração remota, pontual, para um país-alvo que você fez, que já te coloca em contato com o mercado real. Vamos lembrar que o objetivo aqui não é você conseguir o emprego dos sonhos logo de primeira. É você gerar um dado que você não tinha antes e usar esse dado para você decidir o próximo passo com mais clareza. Agora vamos para o terceiro conceito. As métricas que realmente importam. Esse talvez é o ponto mais importante, tá, do método, e ele às vezes é o mais fácil de ignorar, porque nem todo progresso, como eu coloquei aqui, é sinal de mercado. E o Lean Startup chama isso de Vanity Metrics, métricas de vaidade.
são os números que parecem indicar um avanço, mas na verdade não te dizem nada sobre se você está no caminho certo. Bom, quais são as métricas de vaidade no mercado internacional? São os números de curso concluído, certificados acumulados, horas que você passou estudando um idioma, o tal do currículo perfeito, que nunca fica pronto. E essas métricas de vaidade dão uma sensação de produtividade, que você está realmente correndo em busca dos seus objetivos, você está naquele caminho, mas de fato não te dizem muita coisa, não quer dizer que o mercado quer você, que você é atrativo para o mercado, para aquelas vagas que você deseja. E, por outro lado, existem as métricas consideradas reais, que essas sim são as métricas que realmente importam, que é a taxa de resposta por aplicação, é a conversão triagem-entrevista, a triagem para entrevista, é a qualidade do feedback que você recebe, é rejeição automática, ou então um recrutador te deu um motivo específico porque você não foi aprovado para aquela vaga. É bom analisar a qualidade desse feedback também. E também o número de conversas reais com quem já passou por aquele processo que você está passando, com quem já migrou para outro país também, isso é bastante importante. E qual a diferença entre as Vanity Metrics e as métricas reais? A diferença entre esses dois grupos é bem simples. O primeiro, ele mede um esforço interno, tá? E a segunda métrica, que é a métrica real, ela já mede a resposta externa, que no final das contas é o único termômetro real de fato, né, de progresso, que é quando o objetivo é ser aceito por um mercado que você ainda não entende completamente, né? Então, bora para mais um conceito, que é o de pivotar ou perseverar, que é o seguinte: a cada ciclo de teste que você passa, você chega numa, eu vou chamar de bifurcação, e os dados confirmam a hipótese ou não. O que significa isso? A cada ciclo de teste que você passa, se os dados confirmam aquela hipótese, você persevera, ou seja, você tem um avanço significativo. Você escala o que funcionou e você passa a... como eu vou falar, vão ter mais vagas nessa mesma linha, a mesma abordagem, o mesmo canal que já mostrou que é positivo, que é por aí mesmo o caminho está certo. Por outro lado, se esse ciclo que você passou, essas estratégias que você realizou, não deu certo, a hipótese não se confirmou, então você pivota. Então, nesse caso de pivotar, você muda variável por vez. Então, por exemplo, a hipótese aqui não se confirmou, então você teve que pivotar. Então, você tem que mudar, por exemplo, a cada ciclo você muda a variável. Por exemplo, você muda o canal de aplicação, você muda o storytelling do seu currículo, você muda uma partezinha do seu currículo específica ali, você pode até mudar o país-alvo, no caso, né? O importante aqui é mudar uma coisa de cada vez. Função, país, o storytelling do currículo, então até uma parte do currículo, como que você está se vendendo, né? No seu currículo. E tem que ser cada um elemento por vez para você saber exatamente o que fez diferença, né? No ciclo seguinte. E essa decisão também é tirada dos dados e não da ansiedade. E é o que separa quem avança de forma consistente de quem fica trocando de estratégia de forma aleatória, né? Sem um plano claro. E isso, infelizmente, acaba gerando rejeição, né? Acaba gerando muita rejeição. Nesse outro slide aqui, eu criei eu criei um exercício prático, que é colocar em prática um ciclo de 6 semanas, que seria 1 mês e meio, que é juntando todos os conceitos. O Lean Career, esse método Lean Career, ele roda em ciclos curtos e repetíveis, que são... na primeira semana, você vai formular, ou seja, você vai escrever a hipótese de carreira no formato específico e mensurável, tá? Você vai, por exemplo,
você vai gente, desculpa, perdão, que então, esse ciclo de 6 semanas, eu criei esse conceito junto com, né, com o método Lean Career, eu criei um exercício prático de 6 semanas para o Lean Career rodar. É um ciclo, de 6 semanas, mas ele pode se repetir, ele é repetitivo, tá? Ele é curto e repetitivo. Nessa primeira semana, pode ser no primeiro dia, logo no começo, você vai escrever a hipótese de carreira em formato específico e mensurável, tá? Entre a primeira semana e a segunda, aí você começa a construir, você monta o MVP, o mínimo necessário para você rodar esse teste. Já na terceira e a quarta semana, você passa para a fase de medição, que é que você vai executar esse experimento, você vai coletar os dados, as explicações, as respostas, as conversas, tudo que a gente já viu anteriormente. E você vai coletar esses dados, vai medindo e coletando, tá? E na quinta semana, vem a fase de aprendizado. Aprender. Que é você comparar o resultado real com a hipótese inicial, tá? Que a gente já viu anteriormente também. E na última semana você vai reiniciar. Você vai formular uma nova hipótese mais afiada e começar o próximo ciclo. E como a gente já viu, você vai mudar uma daquelas variáveis. Tá? Pode ser o país, o cargo, uma parte do storytelling do currículo, uma parte do currículo, enfim. Como eu falei, cada ciclo dura 6 semanas e não 6 meses ou 1 ano se preparando. Tem que ser um ciclo curto e repetitivo, como eu já falei. E isso muda completamente a relação da pessoa com o processo, porque em vez de você viver na expectativa de um dia você tá pronto, você passa a colecionar dados reais, ciclo após ciclo, e cada vez esses dados se tornam mais precisos. E tem um efeito colateral importante também, porque como a rejeição vira um dado, ela não é um fracasso pessoal. O processo eu vou dizer, fica emocionalmente mais leve, e você não está sendo julgado, você está testando hipóteses. Toda hipótese, ela ela te ensina alguma coisa, sendo confirmada ou não. Bom, vou passar para o próximo slide aqui. Bom, então qual é o resumo desse framework Lean Career? O primeiro é hipótese e o que você testa de forma específica e mensurável. O segundo é o MVP, e é a menor ação que já gera um resultado real, um sinal real, né? O terceiro é a métrica real. Lembra que os números importam, não a vaidade. Fuja da métrica de vaidade. E tem o pivot persevere, ou seja, decisão baseada em um dado e não em ansiedade. Ou você persevera ou você pivota. E depois vem o ciclo de 6 semanas, que é o ritmo de cada ciclo. É o ritmo que sustenta tudo isso ao longo do tempo. Lembre, não é, não é sobre você estar pronto, é sobre você gerar dados reais, um ciclo por vez, tá bom? Então é isso. Bom, o Lean Career, ele não promete um emprego garantido lá fora, mas ele promete algo mais valioso no curto prazo, que é a clareza. E é a sua própria, eu vou além, eu acho que é uma autoconfiança também. Porque em vez de você gastar meses, anos se preparando, de uma forma confusa, difusa, você coloca em prática uma metodologia com ciclos mais curtos, com as hipóteses mais claras e os dados reais, que vão acabar te guiando em cada etapa e vão acabar guiando a sua decisão. Ou como eu falei, você não tem que estar pronto, você tem que gerar dados reais, um ciclo por vez. Ou seja, você começa pelo seu primeiro ciclo, você escreve a sua hipótese de carreira hoje e em 6 semanas você vai ter algo que de preparação, você vai ter uma coisa que preparação nenhuma te dá, que é a resposta real do mercado. Ou seja, em 6 semanas você terá dados reais e não mais uma sensação de que falta se preparar, você está sempre faltando alguma coisa, tem que estar sempre se preparando, tá bom?
Bom, esse é um método Lean Career, tá, que é uma metodologia que eu mesma criei. Eu espero que tenha de alguma forma esse método foi baseado no Lean Startup, só foi, digamos que adaptado para carreira internacional. Você que está no Brasil, você que já mora fora, mora na Europa ou outro país ou outro lugar também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Deixa um like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque eu estou sempre aqui trazendo conteúdo útil e relevante, voltado à imigração, carreira internacional, Europa, notícias da Europa em geral também. E é isso. Até a próxima e eu te vejo em breve. Tchau, tchau.